Bom, Cíntia, atualiza a gente agora sobre a decisão do STF sobre os símbolos religiosos. Já tem maioria, 6 votos dos 11 ministros. E a questão é o seguinte, nós sabemos, está lá na nossa Constituição, que o Brasil é um Estado laico, a gente ouve muito isso. O que significa? Significa que todos têm direito à sua crença e ela deve ser respeitada e está tudo certo, é isso. Mas o que acontece? Existe um crucifixo lá no... Olha ali, apareceu ali, no Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo passou a enfrentar uma ação exatamente por conta da retirada desse crucifixo. Uma ação do... O Ministério Público Federal, por exemplo, entende que não pode ter símbolos religiosos em repartições. O Poder Judiciário se inclui como tal. E aí, o que acontece? Essa ação começou a tramitar, o relator do processo é o ministro Zanin, que defendeu a seguinte tese, que está sendo seguida pelos demais, que, olha, o fato do crucifixo estar aqui não significa um desrespeito ao Estado laico, porque, na verdade, como o Brasil tem maioria de católicos, a utilização de crucifixos, imagens de santos e outros objetos nos prédios públicos indica a manutenção de uma tradição cultural. Sim. Então, o aspecto que está sendo considerado é esse, olha, isso aqui é uma tradição cultural, então, como a maioria dos brasileiros é formada, né, por cristãos e, sobretudo, católicos, que utilizam esses símbolos, no caso, a cruz, né, o crucifixo. E aí o Zanin votou dessa forma, ressaltando que o cristianismo faz parte da formação da sociedade brasileira, inclusive falou dos feriados alusivos à religião, os nomes das cidades, estados e locais públicos que fazem parte da cultura brasileira. Aí, segundo ele, manter isso não é inconstitucional. A maioria dos ministros está seguindo o voto, inclusive o voto do Flávio Dino foi também nesse mesmo sentido. A questão é, essa decisão ela vai realmente valer, então não tem mais nenhum impedimento se questionar símbolos cristãos. Sim. A pergunta que fica é, vai valer também para outras religiões? Vale para um, vale para todos? Vale para um, vale para todos? Vai ser possível você fazer altares de outras religiões nas repartições? Ou o fato de ter se falado em símbolo cultural, em manter a tradição cultural, que é da religião cristã, isso dá a decisão especificidade em relação aos símbolos da Igreja Católica, e aí a gente vai... Eu não sou longe de mim aqui falar do ponto de vista jurídico, mas, assim, me parece muito fácil a gente achar que vai criar uma certa confusão. Sim. Porque se é laico, então todos podem, não apenas os crucifixos. É isso. Né? Se liberar para um, libera para todos, França? Seria justo, Ananias, mas em relação a essa decisão, eu acredito que uma saída interessante seria estabelecer uma espécie de marco temporal. Aqueles que já possuem símbolos religiosos, as repartições públicas podem mantê-los, mas novos símbolos não poderão ser incluídos. Porque aí, se pudesse ser incluído um símbolo cristão, também poderia incluir um símbolo da Umbanda, um símbolo do Candomblé. Então, o que já tem, mantém, mas não permite que novos sejam colocados. Eu não sei se seria uma saída plausível. Eu acho que, nesse caso, não. Porque a tradição, ela se mantém, ela não acaba. Então, né, é uma tradição que se mantém. Então, as pessoas vão continuar a usar crucifixo. Eu estou levando em conta isso que foi trazido pelo ministro Zanin, esse entendimento do ministro Zanin. Mas eu acho que isso ainda vai ser esclarecido depois, no princípio, mas de fato, tem muita gente que considera isso um retrocesso e que, de repente, o próximo passo vai ser se mexer na Constituição. Para mudar isso. Constitucionalizar, né? Colocar na Porque Constituição. a gente já tem, na verdade, isso acontecendo. Sim. A gente já tem celebrações religiosas nas repartições. Sim. A gente já tem capelas dentro das repartições. Sim. Eu lembro que, alguns anos atrás, se tentou questionar isso aqui na Justiça, mas não acabou indo para frente. Não avançou, tá aí. Não Decisão avançou. polêmica, de fato, envolve
toda essa questão religiosa e o STF toma uma posição que precisa ser melhor esclarecida, mas a princípio, pelo que eu entendi... político seria mexer num besteiro. Imagina no Congresso essa pauta. Agora, pelo que eu entendi inicialmente, vale para o crucifixo. Mas aí da Igreja Católica, ficaria né? muito claro o preconceito, né? Ficaria Quando restrito. batesse lá, ia ficar extremamente claro e ficaria claro que o Brasil não é um Estado laico na prática, coisíssima nenhuma, né?